Eu vou tentar falar em 3 minutos o que eu precisaria de 30 minutos, por razões óbvias, mas antes de tudo, não posso deixar de registrar o agradecimento aos colegas aqui do Paraná pela receptividade, por todo o esforço para nos receber de maneira magnífica, como tem sido desde o momento que eu pisei aqui em Curitiba. Faço isso na pessoa do Maurício, parabenizar o nosso coordenador uma vez mais e também a Carla, que não está presente, por todo o empenho para que sempre essas reuniões aconteçam, com todas as nossas dificuldades, limitações de tempos, recursos, etc. E agradecer também o doutor Clício por ter aceito esse convite e vir aqui, francamente, com toda boa vontade e transparência, nos brindar com esses esclarecimentos. O que eu queria não é propriamente fazer uma pergunta, mas é mais compartilhar a nossa dificuldade como órgão de assessoria de coordenador local, mas especialmente como promotor de justiça, porque a situação nossa de corregedor é uma situação sempre precária, transitória, ou seja, nós somos todos aqui promotores de justiça e, portanto, somos permanentemente correcionados e temos que prestar contas e ser fiscalizados mesmo pelas nossas atividades. E me parece claro também que todo mecanismo ou instrumento de controle que se pretender instalar, instituir ou idealizar encontrará sempre alguma justificativa. Eu quero crer que todos os formulários que foram criados por essas comissões do CNMP e todos os dados que são inseridos para que sejam coletados, eles têm um potencial para se tornarem úteis. O que me preocupa, às vezes, é que essas comissões são formadas por pessoas com atuação especializada e que estipulam esses dados mais ou menos subvertendo a lógica que deveria governar qualquer planejamento do ponto de vista estatístico, ou seja, eu primeiro insiro o dado sem me preocupar primeiro se eu, de fato, ou utilizarei para alguma situação efetiva, e nem como, e se eu detenho os instrumentos. E faz isso, talvez, no afã de reunir o maior número possível de informação para subsidiar até os seus próprios projetos, seja como coordenadores regionais, como centros de apoio operacionais, e inclusive na necessidade de prestar contas para determinados órgãos em outros ambientes de política, seja política institucional interna ou no âmbito da política externa, mas, às vezes, esquecem-se de se colocar no lugar de quem está como órgão de execução, e se esquece, inclusive, que cada um desses formulários criados por esses órgãos de execução, na assessoria de comissões no CNMP, na maior parte das vezes, será preenchido por um único promotor que aglutina todas as atribuições do Ministério Público. Ou seja, no caso de Minas Gerais, em que nós temos 1.000 membros, a grande maioria dos promotores de justiça estão em promotorias de atribuição plena. Atribuição plena, é uma promotoria única na comarca. E que, portanto, tem que não apenas demonstrar a efetividade da sua atuação e serem resolutivos na fiscalização de abrigos de idosos, de estabelecimentos prisionais, de estabelecimentos que abrigam crianças em medidas de proteção, adolescentes internados, delegacias de polícia, batalhões da Polícia Militar ou companhias independentes, especialmente as que têm celas, mais uma infinidade de dados relacionados à violência doméstica contra a mulher, que colocam realmente o promotor de justiça num dilema e numa percepção de que, se ele preencher o formulário, ainda que detecte uma irregularidade grave, que não se soluciona no decorrer do tempo, fica mais grave se ele não preencher o formulário do que se não tomar providência para que a instituição que está sendo fiscalizada realmente passe a exercer o papel que ela deve exercer da maneira adequada. Então, há um descompasso realmente entre quem idealiza o formulário, e principalmente partindo-se do pressuposto que os dados são úteis, mas o promotor que o preenche não tem retorno nenhum quanto à utilização desses dados. Então, há um descompasso em quem idealiza, entre quem cobra, que, em última análise, é o corregedor nacional, que cobra da corregedoria local, que, por sua vez, vai cobrar do promotor. Né?
e, obviamente, quem executa essa fiscalização. E não apenas o promotor que está na promotoria única, que é, portanto, um generalista e que tem um volume de atribuições grandes vinculadas a esses formulários, mas também o promotor especializado das grandes comarcas, que às vezes se vê na contingência de ter que fiscalizar com determinada periodicidade 40, 50, 60, 200 estabelecimentos, como é o caso de algumas promotorias da capital, ou de Juiz de Fora, ou de Uberlândia, para citar como exemplo a realidade que a gente vive no estado de Minas Gerais. Então, o que eu gostaria de registrar, e mais numa situação de solicitação aos membros da Corregedoria Nacional, eu tenho dialogado isso muito, inclusive, com os dois assessores da Corregedoria de Minas Gerais, que têm também alguma participação na assessoria da Corregedoria Nacional, é que eu tenho a esperança de que essa percepção e essa sensibilidade, a partir da Corregedoria Nacional, pode vir a sensibilizar também os membros dessa comissão. Não necessariamente ou não apenas para flexibilizar, de acordo com a realidade, com as realidades regionais e locais, a periodicidade desses formulários, mas também para torná-los mais simples, né? Sobretudo em algumas informações que, evidentemente, são repetitivas no decorrer de várias fiscalizações, para que, de fato, aquilo que a gente preconiza em relação à resolutividade seja algo perceptível também em relação a essas cobranças com os promotores naturais, os órgãos de execução. Porque o que a gente percebe, às vezes, é que quando a fiscalização da Corregedoria Nacional, e de uma maneira geral, do próprio Conselho Nacional do Ministério Público, ela se depara com uma falta de estrutura para o promotor desempenhar o seu papel, a Corregedoria Nacional encontra alguns obstáculos que são de ordem orçamentária, mas também de política institucional, por parte dos procuradores gerais, com muito mais força do que tem um promotor de justiça para justificar a ausência de resolutividade que lhe é impingida em função de uma fiscalização, seja da Corregedoria Nacional, seja da Corregedoria Local. Ou seja, a detecção da falta de estrutura, que é da essência da previsão constitucional do órgão constitucional de controle externo, ela se esvazia diante de uma ênfase perceptível, pelo menos pelo promotor de justiça natural, de que ele é estimulado na cobrança em função de uma formalidade mais do que na essência do seu trabalho e, às vezes, mais estrangulado, vamos dizer assim mesmo, mais sufocado e menos ouvido do que quando a fiscalização do Conselho Nacional se depara com a própria ausência de estrutura para que ele desempenhe melhor o seu trabalho. São essas considerações que eu queria deixar aqui, e acho que com esses encontros e esses diálogos, o GENAI cumpre bem o seu papel, talvez não ofertando as respostas, mas fazendo com que todos nós saímos daqui sempre com mais dúvidas e mais percepções da necessidade da gente desenvolver o senso de autocrítica, inclusive da nossa atividade correcional e dos nossos instrumentos de controle, nos colocando mais em lugar daqueles promotores que, de fato, estão empenhados, estão desenvolvendo um bom trabalho, querem contribuir para o desenvolvimento social, que, felizmente, ainda é a esmagadora maioria. Muito obrigado.